Sara Laché, boa noite a todos mais uma vez. Então vamos começar aqui com o nosso diálogo consciencial, a palestra, né? O tema hoje é Eu Te Compreendo. Esse texto, gente, ele já existe. Eu tenho que dar os créditos ao autor, né? Ou à autora. Eu achei na internet, eu vi há muitos anos atrás, eu deixei guardadinho ali. E aí eu recebi a intuição para mexer um pouquinho com essas ideias que esse texto traz. Então eu vou ler com poucas adaptações que eu fiz, e obviamente bastante resumido. Então não tinha como ver que ele é muito grande. Então eu vou ler e vou fazer alguns comentários aqui. O que eu gostaria que vocês tivessem em mente? Isso é Deus falando com vocês. Não Umbanda ou do Maré, né? Mas é Deus falando com vocês. Então o que eu estiver lendo é Deus falando com cada um de vocês. O Cristo Oxalá falando com cada um de vocês. Os seus anjos de guarda, seus mentores falando com cada um de vocês, tá? Então eu te compreendo. Eu sei das tuas tensões, dos teus vazios e da tua inquietude. Eu sei da luta que tens travado à procura de paz. Sei também das tuas dificuldades para alcançá-la. Sei das tuas quedas, dos teus propósitos não cumpridos, das tuas vacilações e dos seus desânimos. Eu te compreendo. Imagino quanto tens tentado para resolver as tuas preocupações profissionais, familiares, afetivas, financeiras e sociais. Imagino que o mundo, de vez em quando, parece-te um grande peso que te sentes obrigado a carregar, e tantas vezes sem medir esforços. Eu conheço as tuas dúvidas, as dúvidas da natureza humana. Percebo como te sentes pequeno quando teus sonhos acalentados vão por terra, quando tuas expectativas não são correspondidas, e essas inseguranças com amanhã, todas elas. E não ignoro que muitas vezes sentes uma profunda carência de amor. Quantas vezes pensastes em resolver definitivamente os teus conflitos no trabalho ou em casa, mas não tiveste força para encaminhar a tua proposta? Eu sei o quanto te dói os teus limites humanos e o quanto às vezes te parece difícil uma harmonia tímida. E aqui, esse autor, desconhecido até então, ele fala muito pra gente dessa dificuldade da alma humana, né, gente? E é bom a gente avaliar. Tem uma frase que a gente está acostumado a ouvir que virou um decreto, que errar é humano, né? Errar é humano. A gente precisa analisar isso sobre um outro viés. A gente vem há muito tempo, ao longo das nossas reencarnações, repetindo frases que não são muito boas pra gente. Porque uma coisa é eu entender que dentro da minha humanidade, ou da minha desumanidade, essa comparação que eu vou fazer já melhor, a gente vai errar no caminho. E a gente erra por quê? A gente até conversou com os mestres do desenvolvimento da terça-feira, né? Agora passada. Por que a dor, né? Por que o sofrimento? Ele perguntaram por que os animais sofrem se os animais não têm karma? E até então a gente sofre porque a gente tem karma, né? Mas os animais têm um porquê. Existem livros que falam, a gente comentou um pouquinho, mas para não fugir muito do assunto, eu vou trazer para a questão do sofrimento. Temos uma palestra também no nosso canal que fala sobre a lógica, né? Qual é a lógica correta? A lógica de Deus ou a nossa lógica? É a de Deus, né? Que é a lei, que é a verdade, que é a luz, que é o amor. A gente pode dar vários nomes, sinônimos, denominações, mas a verdade é uma só, que a lógica perfeita é a lógica de Deus. Então, o primeiro convite que a gente faz para a gente analisar essa natureza humana que esse autor está falando tanto, gente. Vocês concordam, de certa forma, sem engessar, sem paralisar nesse ponto, que os nossos erros eles estão mais afetos à nossa desumanidade do que propriamente à nossa humanidade? Vou dar um exemplo aqui. Quando um ser humano maltrata um bicho, ele está sendo ser humano? Ele está sendo desumano. Então eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Então esse autor, obviamente, tentando entender, falando de todo o sofrimento que a gente tem no dia a dia. Obviamente nós temos karmas. Karma, gente, não é pecado. Foi uma ação que nós fizemos no passado e essa ação, ela reverbera. Ela traz para a gente algum efeito. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Toda ação gera uma reação. Toda causa gera um efeito. É simplesmente isso. Então, enquanto a gente estiver sendo desumano em alguns níveis, a lei age. E o que é interessante quando ele fala aqui das dores do sofrimento? Toda vez que a lei age na gente, é porque nós já temos condição de fazer correto. Está entendendo? Vou dar um exemplo aqui. Uma criança que não tem consciência de certo ato errado, e ela faz esse ato errado, a gente pode brigar com essa criança como se ela soubesse o que ela está fazendo? Não, né, gente? E Deus, na perfeição dele, ele vai usar a lei para nos chamar a atenção sobre coisas que a gente não sabe? Não.
Quando vem uma lição na nossa vida e a alma está pesada, cansada, é porque ela já sabe o que ela tem que fazer, mas ela escolheu fazer errado. Aí a lei age. A lei age. Um exemplo bem prático, gente. Sabe os pardais? Que a gente sabe que dá uma multa, mas a gente quer ir 80 numa via 60? A gente sabe que dá multa, alguém está enganado aqui. Não está. A lei divina, fazendo uma comparação bem simplista, obviamente, mas só para figurar, para ilustrar, então é assim. Então a nossa consciência, gente, ela é muito poderosa e tem muita coisa nela, muita coisa boa. O problema é que muitas coisas que a gente sabe que é errado, mesmo sabendo que é errado, a gente fala, mas eu faço. Quer ver um exemplo? Quando alguém faz alguma coisa que nos desagrada e a gente quer a nossa justiça, não a justiça de Deus. Ela não é. Quem não quer? Eu assumo. Às vezes eu quero a minha justiça na minha hora, do meu jeito. Sabe a justiça com as próprias mãos? Então a gente sabe que isso é errado. Não julgueis para não ser julgado. E a gente não só julga, não. A gente sentencia e a gente quer fazer ou cumprir a sentença, né? A gente tem que botar nas mãos de Deus. E mesmo a gente sabendo que tem que botar nas mãos de Deus, a gente não deixa. A gente começa a julgar, a gente sentencia as pessoas e a gente começa a vibrar negativamente para a pessoa. Então, esse peso da alma humana vem decorrente das reações, dos efeitos do que a gente plantou e agora está nascendo na nossa vida, porque é da lei. Continuando aqui. Eu te compreendo até as tuas mágoas, a tristeza pelo que te fizeram, a tristeza pela incompreensão que te dispensaram, pelas ingratidões, pelas ofensas, pelas palavras rudes que recebeste. E os teus medos? Medo de perderes o que possuis, de não agradares devidamente às pessoas, medo de não dares conta, medo de que descubram o teu íntimo, medo de que te interpretem mal. Gente, o medo, ele é uma força muito boa, muito poderosa, ele está dentro de uma lei de autopreservação da vida. Então o medo é importantíssimo existir. Se não fosse o medo, a gente faria coisas que tirariam a nossa vida, né? Que cessaria ali um ponto de evolução nosso. Então o que a gente precisa entender? Mas esse medo ele não pode ser paralisador. Ele tem que ser só aquele medo da prudência, da cautela. O medo ele tem que falar assim, olha, presta atenção, né? Orar, vigiar, fique mais atento, fique mais esperto, busque o seu conhecimento. Então esse medo que te dá a cautela ele é importante para você se planejar e se precaver dos desmandos aí da caminhada. Mas e esse medo que a gente tem o tempo inteiro, que a gente vive com ele de perder tudo? Então, ao mesmo tempo que a gente tem medo de perder membros da família, ao mesmo tempo que a gente tem de perder um relacionamento, de perder até um caminho profissional, uma carreira profissional, ainda assim a gente faz coisas que vão contra o que a gente está falando que quer. Ou seja, medo de perder, mas eu às vezes estou no processo de destruição, de sabotagem do que é bom para mim. E quando ele fala medo de perder o que possuis, de não agradares devidamente as pessoas, isso também virou uma cadeia. Então está todo mundo na humanidade, boa parte da humanidade, está sempre agindo pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai falar. Gente, isso é uma prisão. E esse peso na alma aqui que esse autor fala, né, que a gente fica às vezes pensando até em desistir de muitas coisas, está muito preocupado, porque a preocupação nossa é exagerada, demasiado. Obviamente que eu tenho que ter em mente o que pensam, o que falam, em certo nível, porque isso também me dá limites, me faz querer ser melhor. Agora, a ponto de me travar, de me paralisar na caminhada, isso aí já é ruim. Mas aí tem o outro lado. A gente tem medo do que as pessoas pensam, falam e sentem da gente, mas e o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente vibra sobre os outros? Então, para a gente pensar também, trazer para nós essa responsabilidade. Medo de que nos interpretem mal. A gente vive com esse medo também, né? Então, muitas vezes, é aquela história que eu falo muito aqui também no Ser Luz. Ser bom e ser bobo são duas coisas completamente diferentes, né? Tem gente sendo boa no meio de lobos, porque querem, por exemplo, dar um exemplo aqui prático. Nós, umbandistas, né, eu vou falar por eu estar na frente de uma casa, eu sou muito cobrado de muitos irmãos lá fora, como se eu tivesse que ser perfeito, né? Então, assim, as pessoas olham para mim, a gente até brinca, eles falam, padrinho, como é que eu vou olhar para o senhor, né? O senhor está brincando aqui, depois eu vou ver o senhor lá sério. Eu falei, se acostuma que eu sou de carne e osso, eu sou ser humano, né? Eu brinco, eu rio, eu faço piada. Mas o que é interessante? As pessoas geram uma imagem na cabeça deles sobre o outro, que não é saudável nem para quem gera a imagem, e muito menos para o outro. Então, eu, dentro da minha consciência, do meu processo, eu falo assim, eu não me prendo a essas amarras que alguém criou para mim. Já basta as minhas amarras que eu mesmo tenho para mim. Que os outros criaram, eu não tenho essa necessidade. Mas essa imagem que fazem, né, vai colocando a gente dentro de caixinhas, de formatações, de padrões que não são mais saudáveis. E aí, esse de novo, diálogo essencial, né? Por que a gente conversa
de uma forma diferente. Eu poderia dar aqui uma palestra no Seu Luiz falando dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu poderia pegar a doutrina da Casa Espírita Umbanda, mas a gente não teria esse momento de falar, de conversar, de olhar olho no olho e pensar sobre essas coisas que estão nos livros, no Evangelho, né? A gente precisa. Então, qual é o intuito do diálogo essencial também dentro dessa chamada de eu te compreendo, mas já ele vai falar, mas eu não te apoio nas coisas erradas que você está fazendo, é exatamente para a gente parar de ficar esperando o gênio da lâmpada. Alguém que vai nos salvar de nós mesmos. Alguém que vai nos salvar das coisas que a gente está fazendo errado. Então a gente passa dia após dia tomando as decisões erradas, as piores decisões, ou as mesmas decisões que estão nos fazendo mal, e aí a gente vai em algum lugar e pede ajuda para que alguém nos salve. Isso não vai acontecer. Se a gente não começar a fazer a nossa parte, não acontece. Continuando. O fato é que carregas e acumulas tensões sobre tensões. Tensões no trabalho, tensões na família, nas dependências devoradoras dos que habitam a mesma casa, nos conflitos e brigas constantes, onde todos querem ter razão, no desrespeito à tua individualidade, no controle e cobrança das tuas ações. E eu te compreendo, e te compreendo mesmo. E apesar de compreender-te totalmente, quero dizer-te algo muito importante. Escuta agora com o coração o que te vou dizer. Isso é Deus falando com cada um de nós. Eu te compreendo, mas não te apoio. Tu és o único responsável por todos estes sentimentos. A vida te foi dada de graça e existem em ti remédios para todos os teus males. Se, no entanto, preferes a autocomiseração ao invés de mobilizares as tuas energias interiores, então nada posso te oferecer. Se preferes sonhar com um mundo perfeito ao invés de te defrontares com os limites de um mundo falho e humano, nada posso te oferecer. Gente, os médios estão aqui, testemunho. Quando os médios solicitam a entrada na casa, tem todo um processo, né? A gente vai seguindo, orientando, eles passam por tratamento na casa, vão conversar com os guias-chefes da casa, enfim. Mas uma das coisas que nós padrinhos temos muito, né, é o compromisso de deixar bem claro para eles, é o seguinte: quando vocês entrarem no Ser Luiz, nós não vamos resolver os problemas da tua vida. Então, a gente fala muito isso, porque muitos médicos de outras casas, aqui já está tudo consciente agora. Mas às vezes a gente entra pensando assim, eu vou entrar, porque aí eu vou ter as consultas com os guias, eu vou ter orientação, tem tudo isso. Mas a responsabilidade de caminhar é de cada um. Então a gente deixa muito claro. Se a gente não parar de esperar que a espiritualidade, né? Hoje vou lá na gira de Caboclo, da Casa Espírita de Umbanda, eu vou pedir para o Caboclo, porque assim, eu estou sofrendo muito, tenho muitos problemas no meu dia a dia, na minha vida, para que ele resolva o mundo inteiro para mim, porque eu não quero mais problema na minha vida. Gente, não acontece, nós sabemos. A gente tem que olhar com maturidade para essas questões. O mundo vai continuar sendo o mundo, como ele sempre foi. E os problemas estão dentro de nós, e quem cria somos nós. Somos nós, por isso nós somos 100% responsáveis por tudo o que acontece nas nossas vidas. Então, às vezes, quando a gente está no início do caminho espiritual, a gente questiona: gente, por que eu estou passando por tantas tribulações na minha vida se eu nem sei o que eu fiz, eu nem lembro o que eu fiz? Então, a gente usa da nossa amnésia espiritual, né? Eu não lembro nada que eu fiz, eu sou um anjinho, e aí a gente vai de novo para aquela lógica de Deus. Ora, se a lei está nos cobrando hoje, a gente tem ou não tem que ajustar alguma coisa? Ou Deus está enganado? Vocês acham realmente que Deus manda um boleto com o endereço errado? Nós nos enganamos, ele não. Então, gente, a gente tem que botar o pezinho no chão, cabeça ao alto, como a gente gosta de falar aqui no Ser Luz, e falar o seguinte: a lei de Deus é perfeita. Deus é perfeitamente justo. Então, o que está acontecendo está certo. Mas eu não sou obrigado a ficar sofrendo. Eu posso mudar. Todo reajuste solicitado pela lei na nossa vida é porque é possível mudar.